Olá, começa agora mais um episódio do Macro Review, podcast de economia do C6 Bank. Hoje a gente vai falar sobre a inflação americana, que começa a dar sinais de que parou de melhorar. A variação de preços nos Estados Unidos vinha de um longo processo de desaceleração que agora parece ter estagnado, isso mesmo com os juros elevados que deveriam ajudar a frear os preços. Com isso, o caminho de flexibilização monetária do Federal Reserve, que é o Banco Central americano, ele ficou mais tortuoso. Mas afinal, o que há por trás da alta dos preços nos Estados Unidos? E por que a política monetária americana interessa ao resto do mundo? Eu sou a Thaís Andrea. E eu sou a Marina Rapa, e hoje é 24 de fevereiro de 2025. Vamos lá? Em setembro de 2024, o Federal Reserve iniciou um ciclo de corte de juros nos Estados Unidos. O cenário era favorável para a flexibilização monetária. A inflação estava se aproximando da meta e a geração de emprego estava esfriando devagar. Tudo corria como esperado até recentemente, quando surgiram sinais de que o processo de melhora pode ter estacionado. Em janeiro, o núcleo do Índice de Preços ao Consumidor, que é o CPI, esse índice subiu de 3,2% para 3,3% no acumulado em 12 meses. Em paralelo, o mercado de trabalho e a economia americana continuaram fortes. As expectativas de inflação também voltaram a subir. Todo mês, a Universidade de Michigan coleta a percepção de consumidores para a inflação de longo prazo. E olha só, esse indicador alcançou 3,5% em fevereiro, o maior patamar desde 1995. Na prática, isso significa que os americanos estão se preparando para enfrentar um longo período de preços mais elevados. É importante a gente lembrar aqui que a meta de inflação a ser perseguida pelo Banco Central dos Estados Unidos é de 2%. E entre os fatores que devem contribuir para que esses preços fiquem fora da meta estão três principais. A gente vai falar melhor deles agora. O primeiro fator é a inflação de serviços e bens industriais. Os preços do setor de serviços continuam crescendo bem acima de 2%, que é a meta perseguida pelo Fed, como a gente falou. Esse dado serve de alerta para a autoridade monetária, considerando que o segmento de serviços representa 75% do núcleo do CPI dos Estados Unidos. Além disso, os preços de bens industriais que estavam dando alívio para o índice voltaram a subir. O segundo fator é o salário dos americanos. O rendimento médio por hora trabalhada nos Estados Unidos registrou alta de 4,1% no acumulado de 12 meses até janeiro. E quando os salários crescem acima da produtividade, o custo extra da mão de obra tende a ser repassado para os consumidores. E o último fator são as tarifas de importação. O novo governo dos Estados Unidos anunciou as primeiras mudanças na política tarifária, com aumento de alíquota de importação para a China. Outras medidas, inclusive contra o México e Canadá, podem ser executadas a partir do próximo mês. E se assim for, e essas medidas realmente forem colocadas em prática, o impacto para a inflação pode ser disseminado, como a gente explicou na edição 147. Para ouvir entender melhor, basta voltar aqui na nossa lista de reprodução. Então, considerando todos esses percalços, inflação de serviços, mercado de trabalho aquecido e políticas tarifárias, considerando tudo isso, é possível dizer que a tarefa do Banco Central americano de levar a inflação à meta de 2% ficou ainda mais difícil, mesmo com a taxa de juros dos Estados Unidos ainda em patamar elevado entre 4,25% e 4,5%. Vale lembrar que o Fed iniciou um ciclo de redução das taxas de juros em setembro de 2024, mas decidiu colocar os cortes em pausa na última reunião em janeiro. Na ata da decisão, a autoridade disse que não tem pressa para cortar os juros e que está preocupada com a trajetória dos preços. E se existiu uma percepção de que a inflação americana realmente não está mais em processo de desaceleração, a pressão sobre os preços pode aumentar no presente. Isso porque, nesse caso, a tendência de uma desancoragem de expectativas é mais um fator que pressiona a inflação. E o que isso significa, né? Ao acreditar que os juros vão subir, os trabalhadores se antecipam e podem já negociar ajustes salariais para manter o poder de compra, da mesma maneira que empresas podem repassar os custos mais altos para os produtos e serviços. Por isso, a piora das expectativas é vista como um sinal importante para a condução da política monetária do Fed. Uma desancoragem das expectativas dificultaria ainda mais o corte de juros nos próximos meses. No último relatório de projeções econômicas, que foi publicado em dezembro,
Nesse relatório, os membros do Fed previam que existiriam dois cortes de juros nos Estados Unidos em 2025, mas o plano de voo pode mudar. Os agentes de mercado ainda precificam de um a dois cortes nos juros americanos nesse ano, mas, na nossa visão, cresceram as dúvidas sobre a continuidade da flexibilização monetária nos Estados Unidos. Isso importa e muito para a política monetária de outros países, inclusive do Brasil. Os movimentos do Banco Central da maior economia do mundo são acompanhados de perto. Hoje a gente recebe a Cláudia Rodrigues, responsável pela cobertura internacional na equipe de economia do C6 Bank. Ela vai explicar por que o possível cenário de juros mais alto nos Estados Unidos pode ser uma preocupação para o resto do mundo. Thaís, é natural que as pessoas se perguntem qual é a relevância dessa discussão sobre inflação e juros nos Estados Unidos para o resto do mundo, inclusive para nós aqui no Brasil. Fica mais fácil entender essa importância quando a gente pensa no Federal Reserve, o Banco Central Americano, como o grande maestro dos mercados. O que acontece na política monetária lá acaba refletindo nos outros países. E é por isso que todo mundo tenta antecipar os próximos passos do Fed. O que preocupa agora é que, como a gente falou há pouco, cresceram as chances do Fed deixar de cortar os juros, por causa da persistência da inflação, além das expectativas de inflação elevadas. Se isso acontecer, o dólar pode se fortalecer. É importante lembrar daquela relação entre dólar e juros que a gente já explicou aqui antes. Se as taxas de juros americanas ficam elevadas, os investimentos do país se tornam mais atrativos e mais investidores levam seus recursos para o mercado americano. A consequência, portanto, é um dólar mais forte frente às outras moedas. Vamos pensar que quando o dólar ganha força frente ao real, por exemplo, a tendência é que nossa inflação suba, porque vários produtos e insumos importados e cotados em dólar ficam mais caros. Então, para simplificar, juros mais altos nos Estados Unidos podem levar a um dólar mais forte e isso aumenta as chances da inflação subir em outros países. E se a inflação ficar mais pressionada no resto do mundo, é de esperar que os outros bancos centrais também sejam mais cautelosos com o corte de juros, certo? Exato, é por isso que a gente diz que o Fed é o farol, digamos assim, dos outros bancos centrais. Em resumo, Thaís, juros mais altos nos Estados Unidos não são uma boa notícia em termos de política monetária global. Existe uma expectativa de que 2025 seria marcado pela continuidade do processo de flexibilização dos juros nos Estados Unidos e em outros lugares do mundo. Mas a gente vê um espaço cada vez menor para esse cenário se concretizar. Agora a gente fala sobre a inflação britânica que voltou a acelerar em janeiro. O índice de preços ao consumidor, o CPI, esse índice acumulou alta de 3% nos últimos 12 meses até janeiro. No mesmo período, o núcleo da inflação acelerou de 3,2% para 3,7% no Reino Unido. Esse núcleo exclui os preços de itens mais voláteis, como alimentos, energia, álcool e tabaco. Aqui a gente recorda que a meta de inflação é de 2%. A piora no indicador deve deixar o Banco da Inglaterra em alerta. A autoridade iniciou um ciclo gradual de corte de juros no ano passado, mas se a inflação continuar resistente, o Banco Central Britânico pode ter que reavaliar os próximos passos. Além disso, a expansão de gastos públicos pode ser outro fator de pressão para a inflação neste ano. A economia britânica cresceu acima do esperado em 2024, com maior impulso de investimentos públicos e despesas do governo no último trimestre. Vale lembrar que o governo do Reino Unido aprovou um plano que prevê um aumento do déficit fiscal nos próximos anos. E eu vou aproveitar aqui brevemente que o assunto é Europa para falar sobre as eleições parlamentares da Alemanha, que aconteceram no último domingo. A vitória nas urnas ficou com o partido de centro-direita, CDU, com mais de 28% dos votos. Isso coloca o líder do partido, Friedrich Merz, como provável novo primeiro-ministro da maior economia da Europa. Mas como o partido não teve maioria absoluta, eles vão precisar formar uma coalizão para governar, o que Merz promete fazer em 2 meses. Agora a gente vai falar sobre o Brasil. Aqui os preços ao produtor estão pressionados. É um sinal de que os consumidores vão continuar enfrentando uma inflação maior. O Índice Geral de Preços, o IGP, esse índice registrou alta além do esperado em fevereiro. O indicador da Fundação Getúlio Vargas, que calcula a variação de preços no atacado ao consumidor e na construção civil, ele subiu 0,9%. Nos 12 meses até fevereiro, o IGP-10 registra alta de 8,3%. É muita coisa.
Os produtos agrícolas deram a maior contribuição para a escalada da inflação no atacado no último ano. A seca afetou o campo e pastagens e a alta do dólar encareceu insumos agrícolas e alimentos cotados no mercado externo, como carne e leite. Além disso, os bens industriais, que no passado recente contribuíram para esfriar o IGP, agora voltaram a subir de forma intensa. Esses insumos acompanham a desvalorização cambial. Segundo nossos cálculos, leva de 1 a 3 trimestres para os preços no atacado serem repassados para o consumidor. Como a maior desvalorização do câmbio aconteceu na metade final de 2024, esse repasse ainda deve continuar pressionando o índice de preços ao consumidor amplo, o IPCA. A gente acredita que o IPCA vai terminar 2025 com alta de 5,9%. Hora da nossa agenda, que está mais curta nessa semana pré-carnaval. Eu compartilho agora os dados econômicos que a nossa equipe acompanha nos próximos dias. Na terça-feira, o IBGE divulga o IPCA 15 de fevereiro. A gente espera uma alta de 1,3%, impulsionada pelo reajuste de custos, incluindo mensalidade escolar, e pela normalização dos preços de energia elétrica depois do fim do bônus de Itaipu. Na quinta-feira, 27 de fevereiro, a gente fica sabendo o resultado da PNAD de janeiro. A gente projeta que a taxa de desemprego tenha ficado em 6,6%. E na sexta-feira, para fechar a semana, vai ser divulgada a inflação dos Estados Unidos, medida pelo Índice de Preço de Gastos com o Consumo, o PCI. Por lá, a variação de preços está controlada, mas é ainda acima da meta do Fed. Bom, pessoal, é isso. A gente chegou ao fim de mais um episódio. Muito obrigada por nos acompanhar até aqui. Que tal deixar um comentário na nossa caixa de perguntas contando o que achou do nosso episódio de hoje, hein? Quem faz parte da equipe econômica do C6 Bank são o Felipe Salles, a Cláudia Moreno, a Cláudia Rodrigues, o Eliezer Jacob e o Felipe Mack. A produção e o roteiro são desse time todo, junto com Bianca Alvarenga e Marina Rapa. A edição de som e companhia de locução de hoje é da Thaís Andréa. A gravação fica com a Rafaela de Oliveira e a divulgação nas redes sociais é da Maria Fernanda Pedroso. Lembrando que você pode seguir o Macro Review na sua plataforma favorita de podcasts. Assim, quando a gente publicar um novo episódio, você vai ser notificado. É bom para quem quer ficar por dentro da economia e para quem quer conhecer uma visão original dos fatos econômicos. Uma boa semana para você e até a próxima!